Senhoras e senhores, é com um abraço fraterno, com o coração transbordando de alegria, que nos dirigimos a vocês, adentrando seus lares, seu ambiente de trabalho, para cooperar com essa doutrina tão maravilhosa que enriquece os nossos corações, que nos traz paz, reconforto e, por que não dizer, nos consola o coração. Obrigado por nos permitir, Senhor, palmilhar esses caminhos, afastando de nós as trevas da ignorância, buscando novos conceitos de vida e, sobretudo, aprendendo a praticar. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Vamos elevar as nossas preces, os nossos corações, os nossos mais puros sentimentos ao coração daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu santo nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de paz, amor e sabedoria. Seja feita a tua santa vontade, acima dos nossos desejos. O pão nosso do corpo e do espírito deste-nos hoje, dá-nos sempre, Senhor. Perdoa por caridade a nós as nossas falhas, as nossas imperfeições. Não nos deixeis cair em tentação, em virtude da nossa própria inferioridade moral. E abençoa nossa vida em todos os momentos, pois a ti pertence o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. O nosso assunto de hoje é a lição 17 do livro Palavras de Vida Eterna, na exaltação do reino divino. É interessante notar que no capítulo 15 do Evangelho de João, nós observamos as notícias que ele traduziu para nós daqueles ensinamentos sublimes da época, em que Jesus, já prevendo os momentos finais da sua vida terrena conosco, veio trazendo como suaves notícias consoladoras os ensinamentos sublimes, visando o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. João o Evangelista traduziu essas palavras com tanta leveza, com tanta suavidade, que a gente sente quando lê, quando estuda, um ímpeto de vontade de mudar.
de transformar, de se redimir. Mas isto tem um preço, porque o próprio Cristo nos disse que não seria fácil. Mas ao mesmo tempo que Ele mostra a dificuldade, Ele mostra que Ele fez. Numa passagem evangélica, Ele diz: tenha fé, tenha esperança, não desanime, eu venci o mundo. Mostrando para nós outros que nós também podemos fazer isso. Obrigado, Senhor. Nesse capítulo 15, João começa no item 1, no versículo 1, narrando que Jesus diz categoricamente, com toda a autoridade que lhe é atribuída: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Não temos o que contestar. Jesus usou os recursos naturais de que ele dispunha naqueles momentos em que passou por aqui. Usou da natureza, dos animais, dos próprios homens, das árvores, para traduzir para nós em palavras simples, mostrando o que Ele é, para o que veio e quem é o Pai Celestial. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, porque ele adiantou que haveria falsos profetas, adivinhadores. Viriam aqueles que tentariam tapear o povo na sua ignorância, em detrimento dos seus ensinamentos verdadeiros, ensinamentos de luz, ensinamentos que traduz confiança. Mas deixou bem claro: e meu Pai é o lavrador, é o agricultor, é o que me mandou fazer. E João abre o capítulo 15 neste versículo. E no versículo 8, que é o objeto do nosso comentário de hoje, Emmanuel, na lição 17, diz: na exaltação do reino divino, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-ei meus discípulos. É necessário entender que no discorrer deste capítulo inteiro, Jesus vem chamando a atenção dos seus discípulos para as coisas divinas, para as coisas celestiais. E neste trecho ele diz que é glorificado o Pai quando nós trabalharmos para apresentar ao Pai nosso também alguma coisa de bom, de útil, que a gente tenha feito. É necessário que a gente dê frutos, ou seja, apresente o resultado de um trabalho honesto, carinhoso e bom.
Aí, quando nós fizermos isso, nós seremos chamados discípulos de Jesus. Falta pouco, mas a gente está aprendendo. A gente está participando desta obra divina. Emmanuel nos diz aqui no item 1: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Glorificar é enaltecer, é elevar à altura dos nossos sentimentos mais sublimes alguma coisa ou alguma pessoa. Aqui nós estamos falando do Senhor Supremo, a quem devemos clara obediência, a quem devemos a própria vida. De suas mãos saímos e aos teus braços voltaremos, como aquele filho pródigo, cansado de sofrer, cansado de chorar, passar fome física e fome do espírito, para entender que só na casa do Pai ele encontraria o reconforto. E é interessante observar que Emmanuel nos fala, contudo, não apenas porque te mostres entendidos nas divinas escrituras, que a gente saiba falar bem, que a gente comova as plateias, que a gente fale da doutrina espírita ou de qualquer uma outra, que a gente enalteça a Deus, mas que fique de braços cruzados. Não é essa a tônica que Jesus ensinou. E Emmanuel continua: certifiquemos, glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos da paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Momentos difíceis estamos passando, momentos que requer muita compreensão, muita calma, muito equilíbrio, porque nesse período de transição do nosso planeta, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, nós estamos nos deparando com barreiras de toda sorte para tentar impedir esse progresso, essa modificação que está prevista desde o início dos tempos. Quem lê o livro Exilados de Capela entende que isto é necessário acontecer, como Jesus falou. Mas ele disse que venceu o mundo. E nós só vamos tornar esse planeta de regeneração com o nosso próprio esforço, com o nosso trabalho, com a nossa persistência. Chico Xavier, certa feita, falou que nós teríamos muita dificuldade, que o homem do futuro teria que reorganizar muitas coisas nessa fase de transição difícil, penosa e muitas vezes que nos custa lágrimas. Mas para exaltar o reino divino que está dentro de nós, é preciso que cada um se modifique,
que cada um tome consciência do que é, o motivo por que está aqui e possa definir-se para onde ele quer ir. O Senhor da vida nos deu os talentos. Quem não se lembra da parábola dos talentos? Esse Senhor, tendo que fazer uma viagem, chamou seus servidores. São esses mesmos aqui que ele queria que desse frutos. E colocou nas suas mãos os seus bens. Porque nos disse Jesus que o que nós temos é de Deus e de Deus recebemos para que nós possamos trabalhar. Temos a força das mãos, a força física das pernas, a inteligência, temos os olhos, os ouvidos que nos facilitam o entendimento. Temos, sobretudo, a força mental do Espírito Eterno, que é a maior dádiva que Deus nos concedeu. Ele nos deu todas as ferramentas e esses talentos nós é que devemos buscar, trabalhar para conquistá-los. E é por isso que entramos muitas vezes em conflito, numa luta interna, soberba, contra as nossas próprias maldades interiores. Esse reino divino que Jesus nos fala com tanta clareza, com tanta meiguice, é o reino do Espírito, é o reino da vida. Mas para conquistá-lo, nós devemos dissipar de dentro de nós estas trevas da ignorância que ainda nos assolam os corações. E esse proprietário, esse dono, esse agricultor, este fazendeiro, tendo que partir para uma longa viagem, simbolizada por Jesus, entregou 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para o outro. E ao regressar, chamou os seus servos para que lhe prestassem contas daquilo que receberam. Veja como isso está simbolizado nas sucessivas reencarnações e na nossa consciência de haver trabalhado bem ou não, de havermos produzido alguma coisa. E o primeiro servo, como todo mundo já sabe praticamente, apresentou os 5 talentos que recebera e mais 5 que ganhara. Foi premiado, foi-lhe dado novas atribuições, novas missões, e o seu senhor agradeceu e o chamou de bom servo. Veio aquele que ganhou 3, apresentou os 3 e mais 3 que ganhou, dizendo ao seu senhor: eis aqui o que me deste. Isto é aquele momento em que nós voltamos dentro da nossa própria consciência, sabedor do que fizemos ou deixamos de fazer.
O Senhor agradeceu e deu novas atribuições conforme as aptidões de cada um deles. É o que acontece conosco. Cada um de nós tem uma missão. É o professor que ensina, é o mecânico que conserta, é o pedreiro que sua a camisa para levantar uma casa, é o trabalhador da terra. Todos nós temos uma missão a cumprir. E é isso que vamos fazer, pois quando nós cumprimos com as nossas obrigações, nós estamos exaltando esse reino divino. Porque nós estamos melhorando o nosso íntimo, os nossos corações, os nossos sentimentos vão se depurando e o reino divino vai se abrindo dentro de nós. Vai se mostrando com toda a sua pujança, com toda a sua vida. É isto que Jesus nos ensina. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que sejamos seus discípulos. E ensina para todos nós o caminho a seguir para alcançar este desiderato. Ficou o terceiro servo, que havia recebido 1 talento, nada produziu. Devolveu a mesma moeda ou o mesmo talento para o seu senhor. E já com medo, pois sabia, a sua consciência gritava que ele ficou parado, que ele ficou ocioso, que ele foi um preguiçoso. E ele mesmo se desculpou. Senhor, sei que colhes aonde não plantas, sei que faz o que ninguém consegue fazer, fiquei com medo. O medo. O medo é que nos impede muitas vezes de produzir. O medo que falta, que nos dá, de ter coragem para pedir um perdão, de ter coragem para ajudar, de ter coragem para estender as mãos. Aí, depois que as águas passaram, nós vamos nos arrepender por não termos trabalhado, por não termos cooperado, por não termos participado da construção desse reino divino. A sentença é imediata. O Senhor ficou bravo e condenou aquele cidadão ao fogo do inferno, numa figura simbólica para mostrar a força, para mostrar que os pecadores, os recalcitrantes, os preguiçosos terão que recomeçar. Terão que pagar as suas contas, terão que se reeducar para a vida. Aí haverá choro e ranger de dentes. O choro, porque nós, já com a sensibilidade, observamos que erramos, e choramos pelo tempo perdido, pela oportunidade que ficou para depois. Na vida, tudo passa. A vida nos cobra.
ela exige que nós andemos para a frente, que nós busquemos o nosso progresso espiritual, ajudando o progresso daqueles que estão ao nosso lado. É por isso que Jesus nos mostra a parábola do bom samaritano, porque com o emprego desses talentos, nós modificamos o nosso processo de conduta e começamos a ver o reino dos céus dentro dos nossos corações. E Emmanuel termina dizendo: se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos, ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Fica aqui para todos nós esse chamamento, dizendo que João Evangelista, no versículo 17, traduz para nós um outro ensinamento de Jesus. Ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A gente, quando começa a estudar, meus amigos, este capítulo 15 do Evangelho de João, a gente começa a ficar até um pouco envergonhado, por saber que podíamos ter feito e não fizemos, que podíamos ter prosseguido e não o fizemos. E nesta síntese perfeita, Jesus manda, porque Ele sabe que é bom. É por isso que Ele é a videira. Ele tomou esse símbolo como exemplo, porque a videira tem ramificações as mais variadas e produz frutos, produz a uva. Essa uva que é o símbolo do povo de Israel, essa videira que simboliza a união desse povo que recebeu Jesus um dia para ensinar toda a humanidade. Nós somos esses galhos desta videira profunda, enterrada no solo, firme, vigorosa, que é Jesus. E temos por mestre maior a bondade divina, que é o lavrador, que é o nosso Pai. Que a gente possa fazer parte dessa videira e não ser cortada como galhos secos, inúteis e lançadas ao fogo. Agradeço sinceramente a oportunidade de ter me dirigido aos senhores, às senhoras, a quem eu chamo de amigos, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez nos instruir, porque quando a gente se instrui, a gente aprimora o sentimento. E aí a gente se lembra das palavras do Espírito de verdade. Espíritas, este é o primeiro mandamento: amai-vos uns aos outros. Eis o segundo:
instruí-los. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Que Jesus, nosso Mestre, Senhor e amigo, a videira verdadeira das nossas vidas, nos ilumine os corações e os sentimentos e que a gente possa atravessar esses momentos acreditando sempre que não estamos desamparados. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigado.